Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Um momento maravilhoso, nós podemos participar aqui agora do memorial do Senhor Jesus e realmente nós somos um povo privilegiado por reconhecer que alguém morreu na cruz em nosso lugar e aceitado em nosso coração. Isso é para os filhos de Deus, amém? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Davi Maia, eu sou membro da primeira igreja batista da Lapa, de São Paulo, o pastor presidente se chama Davi Clava. Sou casado com Priscila há 17 anos, tenho 2 filhos, um menino de 12 anos chamado Zaf e uma menininha de 1 ano e 4 meses chamada Heloísa. Essa é a minha família. Normalmente a minha família está comigo, né, nas viagens, mas eu acabei de vir de uma viagem longa também, minha esposa ficou no final de semana com meus filhos ali também, mas numa outra ocasião, quem sabe, nós podemos então trazê-los para que os irmãos possam conhecer. E há 9 anos atrás aproximadamente, Deus me chamou para ministrar com o saxofone, através de uma direção do Espírito Santo. Um outro momento, uma outra oportunidade, eu conto um testemunho para vocês, do sonho do saxofone de ouro, como Deus me chamou. Mas a verdade é que através, tudo não ficou só num sonho, mas também ficou através, principalmente da palavra de Deus, que também trouxe um entendimento para a minha vida, de como Ele queria me usar. E lá em 1 Crônicas, capítulo 25, 1 Crônicas, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Esse versículo mexeu muito comigo, porque eu sempre fui envolvido com a área da música dentro da igreja. E numa certa ocasião eu estava orando, eu havia tido uma experiência com a glória de Deus, aquela experiência que faz você mudar, que faz você mudar às vezes conceitos que você era simplesmente conceitos humanos. E para que possa abrir o coração, para que Deus possa falar aquilo que Ele realmente quer ser ministrado no seu coração. E a glória de Deus tem a ver com isso. Quando nós falamos de glória de Deus, nós falamos de transformação. Amém, queridos? Então quando nós estamos realmente sedentos pela glória de Deus, alguma coisa vai acontecer em nossa vida, que vai mudar, que vai transformar, que vai também nos ensinar. E eu me deparei com esse versículo de 1 Crônicas 25, que quando Davi se tornou rei sobre Israel, uma das primeiras coisas que Davi fez foi se lembrar da presença de Deus. Davi então, ele reuniu os capitães do exército, os líderes daquela época, e com o coração de adorador que Davi tem, Davi chegou diante deles e falou assim: ó, se bem vos parece, o que vocês acham de nós trazermos a arca aqui para Jerusalém? E ali em concordância então todos eles decidiram trazer a arca. E eu aprendi uma coisa, querido: um adorador não pode viver longe da presença do Senhor. Um adorador sempre vai querer dar um jeito para estar diante da presença do Senhor, de estar se relacionando com Deus, de estar na presença de Deus. A sua vida vai ser uma vida na presença de Deus. Então Davi teve essa ideia e trouxe então a arca para Jerusalém. E daquele momento em diante, através de uma direção de Deus, através dos profetas da época, Davi então instituiu o ministério da música diante da arca. Hoje se fala muito sobre levita, né? Levita da música, tá? Mas na verdade o levita era todo aquele que trabalhava ali no tabernáculo, ajudando os sacerdotes. Então Davi, naquele período, colocou a música diante da arca. Então por isso que hoje algumas pessoas chamam os músicos de levita, porque também está trabalhando ali. Mas na verdade todos aqueles que trabalham na casa do Senhor são levitas. E então
Naquele momento em diante, então, haveria música, haveria louvores diante da arca do Senhor. Isso era durante 24 horas. E foi em todo o tempo do reinado de Davi. E ali então, isso significava que se Davi decidisse sair pela manhã e passasse diante da arca, ali ele encontraria um turno de músicos adorando e bendizendo ao Deus que é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia! Se Davi então resolvesse sair à tarde e ele passasse diante da arca, haveria um outro turno de músicos comprometidos com Deus. Ali então, diante da arca do Senhor, para dizer: Deus, tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Se Davi saísse à noite, perdesse o sono e passasse diante do tabernáculo, ali novamente ele encontraria um outro turno de músicos para dizer: Senhor, tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Aleluia, querido. Era louvor em todo o tempo. Mas o que me chamou a atenção nisso foi porque Davi, ele reuniu então Asaf e Emã e Jedutum para dizer assim: Asaf, Emã e Jedutum, eu quero que vocês profetizem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Eu não quero simplesmente que vocês toquem notas musicais ou toquem canções diante da arca. Eu quero que isso possa gerar algo sobrenatural. E nós sabemos então que Davi, na sua adolescência, teve a oportunidade de ser lembrado pelos servos de Saul. Quando Saul chegou diante dos servos dele, dizendo assim: eu quero alguém que toque algum instrumento. Os servos de Davi, os servos de Saul imediatamente lembraram-se de Davi. Por quê? Porque provavelmente haviam tido uma experiência sobrenatural com a canção que Davi oferecia a Deus. E aí então imediatamente eles lembraram: ó, tem um rapaz que não somente toca bem, mas o Senhor está com ele. Então Davi já sabia o que seria algo profético, algo profetizar então com o seu talento, com a sua habilidade. Davi não oferecia simplesmente uma música, Davi se oferecia por inteiro. Nós podemos muitas vezes estar em torno de canções e de músicas, mas não estar no lugar onde nós devemos estar, diante da presença de Deus. E Davi então disse para Asaf, Emã e Jedutum: sejam profetas. O profeta é aquele que transmite um recado da parte de alguém, e no caso, eles seriam da parte de Deus. Profetizem com suas notas musicais, profetizem com sua voz, profetizem. Eu não consigo imaginar os músicos de Davi diante da arca de Deus, pensando: nós vamos tocar aqui para que o povo possa ver que nós tocamos. Eu não consigo imaginar os músicos de Davi diante da presença de Deus e tocar simplesmente porque Davi pediu para tocar. Eu não consigo imaginar esses músicos diante da arca do Senhor tocar para mostrar que sabiam tocar. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, o libertador do povo de Israel do Egito, o seu libertador. Eles tinham que ter relacionamento, intimidade com Ele, fazer porque o amavam, fazer porque o desejavam. Querido, Deus tem nos chamado, Deus tem nos chamado e despertado a tua igreja para que volte a se relacionar com Ele. Seja dependente da área da música, seja em que departamento, em que área você atua dentro do corpo de Cristo, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Eu e você, nós temos que ter esse desejo de obedecer, de viver a palavra de Deus, de adorar, de jejuar, de louvar e engrandecer o nome dEle todos os instantes. Eu imagino Davi diante da presença do Senhor, compondo seus salmos de louvor. Eu não posso viver longe da tua casa. Tu és o meu pastor. A minha alma anseia por ti, ó Deus, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim eu também estou suspirando por ti. Louve ao Senhor, enchei-nos do Espírito Santo.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.